Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Quero compartilhar com vocês sobre nova aliança anunciada por Deus através dos profetas desde os tempos antigos. Quero tomar apenas umas pequenas porções para compartilhar um pouquinho. Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Aleluia. Jeremias, como outros profetas também, ele foi chamado para anunciar restituição e transformação. Um povo que por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia, havia perdido tudo. Havia perdido sua pátria, sua identidade, seus direitos. Eles estavam totalmente debaixo da ira de Deus. Era assim que andava o povo de Israel. Este povo estava precisando passar por uma mudança de comportamento. Precisava passar por uma mudança de caráter. E nós podemos ver que o profeta anuncia uma mudança que não é uma mudança qualquer, uma mudança radical. Até então, Deus se manifestava somente no templo, ou vinha sobre as pessoas com o seu Espírito. Mas agora Deus vai colocar dentro de cada pessoa o seu Espírito. Vai colocar o seu Espírito em cada um. É uma mudança radical. Deus está oferecendo uma nova oportunidade para aqueles ouvintes até então negligentes, até então desobedientes, não praticantes dos mandamentos de Deus. E a oportunidade que ele oferece é para ser íntimos de Deus. Deus se manifestar na vida de cada um, habitar na vida de cada um pelo seu Espírito. E olhando para Jeremias 31, versículos 31 a 34, nós notamos mais alguns propósitos de Deus em relação ao seu povo. O versículo 31 diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele anuncia, eis aí vem dias. Nós vemos até um tom escatológico, anunciando uma coisa futurista, para formalizar a sua insatisfação, para dizer que não estava satisfeito com tudo que vinha acontecendo na vida do seu povo. E para deixar bem claro que isso teria que mudar. E ele anuncia, eis aí vem dias. E Deus está anunciando que vai mudar algumas coisas na sua forma de prática quanto a juízo e justiça. E ele cria uma expectativa no seu povo, aquele povo desanimado, aquele povo do coração de pedra, e ele começa a dizer, não desanimem, eu quero uma mudança radical na vida de vocês. E no versículo 32 diz, não conforme essa mudança, né? Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. A mudança é uma mudança necessária. Ele tirou o seu povo do Egito com um braço forte, com mão forte, tirou da escravidão, colocou eles numa condição espetacular, numa condição de honraria,
de novidade de vida. Ele instalou o povo lá no deserto, deu todas as orientações quanto ao tabernáculo no deserto. Deus passou a habitar no meio do seu povo, no meio da congregação, e eles anularam a reclamação de Deus, porquanto eles anularam a minha aliança, mesmo eu tendo tratado-os como num casamento. Ele diz assim, eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Quer dizer, Deus está dizendo, eu tratei o meu povo como esposa, fui fiel, e eles me traíram. Eles foram infiéis. Então, ele fala da aliança que fiz com seus pais, se referindo a essa aliança no Monte Sinai, as tábuas da lei dadas no Monte Sinai. E o povo anulou. Anular é negar obediência. Não quiseram obedecer às ordens de Deus, os mandamentos de Deus. E ele está com essa queixa então. Vocês têm que mudar. Esta é a vontade de Deus. Este é o propósito de Deus através do profeta. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí Deus está mostrando essa mudança radical, tão necessária. Uma nova aliança. Esta é a aliança que firmarei com o meu povo. Após esse tempo de rebeldia, após esse tempo de renúncia às coisas de Deus, de negação às coisas de Deus, ele diz, eu tenho uma aliança muito forte. Nosso Deus é Deus de aliança. Note que ele está falando de aliança, ele não está falando de mudar a palavra, de mudar as promessas. Ele muda o modo das pessoas se conduzirem diante da palavra já existente. Porque esta é a aliança que firmarei. O que ele faz? Na mente lhes imprimirei as minhas leis. As mesmas leis dadas antigamente. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, ele está dizendo, não fiquem mais pensando que a minha lei está lá, inscrita em tábuas de pedra. Não. Agora, a minha palavra deve ficar gravada na memória de vocês. A minha palavra deve ficar bem firmada na mente e no coração. Uma certa redundância, porque coração também dá o sentido de mente humana, da memória. A inscrição da palavra não é mais naquele modo antigo, é um modo novo. E assim, Deus diz, eu quero estar ainda mais próximo de vocês, quero estar mais junto de vocês, na mente e no coração. Na mente e no coração. A velha aliança estava escrita em pedras. A nova aliança escrita na mente e no coração. O que diz o Salmo 119:11? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Porei dentro de vós o meu espírito. Deus tem um novo propósito para o seu povo, muito mais forte, muito mais poderoso, para que só erre quem realmente escolher a vida errada. E assim está selada uma nova oportunidade para o seu povo. Serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Esta sempre foi a vontade de Deus. E o povo perdeu essa grande oportunidade de estar assim bem juntinho de Deus. Se afastaram de Deus por causa da sua dureza de coração.
Então a nova aliança tem uma mudança radical. A lei deixa de estar escrita em pedras e agora está escrita na memória de cada um, no coração de cada um, para não viver pecando contra o Deus vivo, contra o Deus Todo-Poderoso. E mais, o seu Espírito também dentro de cada um, para que haja essa maior intimidade com Deus, essa maior proximidade com Deus, para que as pessoas sejam reavivadas e tenham bem firme a lembrança da vontade de Deus pelo poder do Espírito de Deus que passa a habitar em cada um. Porei dentro de vós o meu Espírito. Essa nova aliança é poderosa. Só assim Deus consegue realizar o que Ele já pretendia realizar na velha aliança. Assim Ele busca uma solução. E assim Deus está sendo o nosso Deus. E nós estamos sendo o povo de Deus. Nós precisamos entender bem essa questão de aliança. Quando se fala de aliança, as pessoas pensam logo no anel, que é o compromisso entre um homem e uma mulher. Mas a aliança é muito mais do que isso. A aliança é pacto. A aliança é compromisso que está no íntimo das partes. No caso, Deus e seu povo e Deus. Deus é fiel, Ele não falha, e o povo vinha falhando. Aí Ele coloca um recurso muito maior. A palavra no coração de cada um e o Espírito Santo dentro de cada um, para que essa nova oportunidade seja concedida a todos. E Ele diz no versículo 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Todos me conhecerão. Salvação para toda a humanidade. Salvação para todas as pessoas. Todos terão a mesma condição de receber a palavra de Deus no mais profundo do seu entendimento. Todos terão a mesma condição de receber o Espírito de Deus. Todos serão templo de Deus. Deus se manifestava lá no templo de alvenaria. Aí é anunciado que Deus virá um dia que Deus se manifestará na vida de cada um. E nós estamos vivendo esse tempo que é o tempo da graça, onde nós somos o templo do Espírito de Deus. Deus não se manifesta mais em templos de alvenaria. Deus se manifesta no templo feito por suas mãos, que é a vida de cada um filho, de cada uma filha que se compromete com Ele, que entrega a sua vida nas mãos deles, que entrega o seu caminho na mão dele e obedece a tudo que Ele manda. Então, salvação para toda a humanidade. E essa salvação tem alcançado a todos nós, hoje, através de seu Filho Jesus. Esta profecia e todas as demais descritas na Palavra de Deus se cumpriram e continuam se cumprindo até que Jesus volte. Jesus veio, sofreu, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e vive. E hoje é o nosso sumo sacerdote à direita do Pai. Ele é nosso Salvador e Redentor, o sacrifício eterno que nos purifica de todo o pecado com seu próprio sangue. Por isso que hoje nós temos essa condição de sermos o templo do Espírito de Deus, habitação de Deus. Fica bem claro que se trata de uma nova aliança sem anular a palavra de Deus. Muitas pessoas às vezes caem no engano de pensar que a palavra do Velho Testamento está totalmente anulada. Não. As leis rituais, as leis sacrificiais, sim, deixaram de ser cumpridas porque Deus mesmo assim quis. Mas todas as ordenanças de Deus para o nosso relacionamento com Ele continuam na prática. O próprio Senhor Jesus veio e cumpriu toda a lei, porque para nós seria impossível cumprir a lei e Jesus cumpriu. E em Jesus nós também cumprimos toda a lei e estamos assim no estado
da graça de Deus através do seu Filho Jesus. A palavra de Deus não tem vencimento. Mateus 24:35. Tudo vai acabar, céus e terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Esta é a convicção que precisamos ter. Nova aliança é uma mudança radical. Sem templo de alvenaria. Nós somos o templo de Deus. É uma mudança radical, onde a Bíblia, a palavra de Deus, por si só se explica. Por isso nós precisamos estar sempre lendo a Bíblia, sempre buscando a palavra de Deus, sem cessar, todos os dias. E assim estará sendo inscrita conforme a palavra, conforme a promessa de Deus, através dos seus profetas, através do Senhor Jesus, está sendo inscrita na nossa alma a palavra de Deus e confirmada e testificada pelo Espírito de Deus que habita em nós. Jesus é o sacrifício eterno pelos nossos pecados. Jesus é o libertador de todo pecador. Nós somos libertos porque o Senhor Jesus nos libertou e nos purifica, perdoando todos os pecados, se houver arrependimento e confissão. Romanos 12:2, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o vosso culto inteligente. Então, antigamente, eram apresentados animaizinhos como sacrifício pelos pecados. Isso venceu, não tinha mais solução esse método. Deus mandou o seu Filho Jesus como sacrifício único, perfeito e eterno. Jesus, pelo seu sacrifício, nos liberta, nos purifica de todo o pecado, de toda a escravidão do pecado. E agora a ordem é que nós devemos apresentar o nosso corpo, a nossa vida, por sacrifício puro, santo e agradável a Deus, que é o modo inteligente de estarmos fazendo culto a Deus, que é o modo inteligente de estarmos louvando e adorando a Deus no nosso dia a dia. Nós precisamos alcançar esse entendimento. Precisamos da ajuda de outras pessoas, mas assim de tudo precisamos confessar a Jesus como Senhor e Salvador, para recebermos o Espírito Santo que nos dá o entendimento de toda a vontade de Deus pela sua palavra. Nós estamos convidados todos a estarmos vivendo diariamente esta nova aliança com fidelidade a Deus e a sua palavra. Se nós não formos fiéis a Deus e a sua palavra diariamente, até que Jesus venha ou até que nós estejamos indo de encontro a Deus, se não formos fiéis, nós estaremos perdidos. Então nós precisamos desenvolver fidelidade porque Deus é fiel. E assim nós estaremos tranquilos, caminhando dia a dia rumo à habitação eterna com Deus no céu. O nosso lugar está garantido. Jesus mesmo, que é fiel, ele deixou bem claro, João 14, 1-6, ele diz que tem um lugar já pronto para nós lá. Já faz 2000 anos que ele está à direita do Pai. E nós temos esse lugar. Se confessarmos a Jesus como Senhor, se andarmos em obediência e não cairmos na rebeldia daquele povo lá no deserto, não cairmos na rebeldia do povo no Antigo Testamento, se o nosso coração não ficar duro como pedra, Ele quer que o nosso coração seja um coração de carne, um coração onde está inscrito o poder de Deus, a palavra de Deus, para vivermos libertos de toda a escravidão do maligno. Glórias a Deus, recebam a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado com a Tua palavra, o Senhor tem nos abençoado com a condição de vivermos na nova aliança pelo sangue do Teu Filho Jesus. Visita cada família, Senhor, cada ouvinte dessa palavra, Senhor, para que haja salvação, para que haja transformação de vida, para que haja restituição de tudo aquilo que as pessoas permitiram que o maligno roubasse, que o maligno destruísse, que o maligno matasse. Coloca, Senhor, poder do Teu Santo Espírito sobre cada um, para que ninguém caia nos enganos, mas viva no poder da Tua palavra, no poder da Tua promessa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
tudo pode